Oi, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Então, eu vou procurar ser breve, né, com as orientações aqui, até porque ficar vendo vídeo muito tempo é chato, né? Então, assim, o material que eu disponibilizei para vocês é um complemento do que eu normalmente falo nas aulas com relação ao capítulo do referencial teórico, tá? Então, o que é importante no referencial teórico? Que as informações que constam nos subcapítulos, elas estejam alinhadas com a proposta do projeto de vocês. Então, o assunto, o tema e o problema. Esse é o esqueleto, digamos assim, de todo o referencial teórico. Como eu falei em sala para vocês, às vezes, dependendo do qual é o foco do trabalho, é necessário abrir mais subcapítulos dentro de cada subcapítulo para abordar todas as etapas de um processo, como, por exemplo, quando a gente está falando de gestão de custos, que tem vários detalhes, né? Mas outras vezes não, ficando no campo macro já é suficiente. Então eu peço que vocês, primeira coisa é colocar lá no arquivo as ideias que passou pela cabeça de vocês trabalhar no referencial teórico, os títulos. Eu vou olhar os títulos de vocês, vejo se estão alinhados com a proposta e então vocês começam a desenvolver. Tá? Para evitar sobre algum tópico, sobre algum assunto que depois não aproveita, tá? Onde que vocês vão buscar informações para escrever o referencial teórico? Nos livros, tem vários deles disponíveis na internet. Às vezes não está o livro na íntegra, mas alguns capítulos estão. Vários links eu disponibilizei lá no plano de ensino da disciplina de revistas científicas, onde tem artigos bem recentes que tratam dos assuntos que vocês vão trabalhar nos projetos de vocês. TCCs, que também tem um acervo enorme na internet, nas bibliotecas virtuais também que estão disponíveis, até no site da FAT. Se vocês olharem lá em biblioteca, os TCCs também estão disponíveis, tá? Podem consultar, podem e devem usar como referência. Até agora, eu disse para vocês que vocês escreveriam com as palavras de vocês. No referencial teórico, é o contrário. Vocês devem usar muito mais a teoria do que as palavras de vocês. Como que vocês usam a teoria? Fazendo as famosas citações, que podem ser de 3 tipos. A citação direta curta, vou aproveitar o quadro da minha filha aqui, que é quando você digita e o conteúdo que você está copiando igual ao que está no livro, ao que está no artigo, fica em até 3 linhas. Se o que você está copiando fica em até 3 linhas, vocês podem utilizar no corpo do texto, lá, fonte tamanho 12, o texto digitado normal. Vocês só vão colocar aspas no início e no final, que é para mostrar que aquele trecho vocês copiaram igual ao que está no livro ou no artigo, onde for que vocês pegarem, tá? Se passou das 3 linhas, vocês podem copiar também, porém a formatação muda. É aquela formatação mais estreitinha. Isso é uma citação direta longa. Daí, esteticamente, ela fica diferente no trabalho, tá? E ainda tem a citação indireta, que é quando você lê uma página, um capítulo, e com as tuas palavras você organiza aquele texto e coloca lá no teu trabalho. Esse você não precisa usar as aspas para poder demarcar, porque afinal você está escrevendo com as suas palavras. Mas a ideia não é tua, a ideia é do autor. Então, em todos os casos, é necessário colocar o sobrenome do autor, certo? Sempre vocês devem colocar a referência de onde vocês estão copiando ou se apropriando da ideia. Em todos os tipos de citação, tem que ter o ano.
todos. Porém, na citação direta curta e na citação direta longa, deve aparecer o número da página. É claro que muitas vezes se pegam textos da internet, daí não tem página, enfim, são situações específicas. Mas o que se pede é que a citação esteja referenciada corretamente, tá? O que eu copio, o que eu não copio, quando é que eu coloco as minhas palavras, quando é que eu não coloco. Bom, o objetivo do referencial teórico é fazer com que as ideias que vocês têm em mente sejam construídas por meio do que os autores dizem. Então, se eu parto do pressuposto que gestão de pessoas é importante para as empresas, é importante para o ambiente de trabalho, é importante para o sucesso de um negócio, eu vou buscar textos que abordem essas questões, tá? Obviamente, vocês não vão ler um livro inteiro, obviamente, vocês não vão ler um artigo inteiro, vocês vão buscar trechos, vão fazer leituras dinâmicas, trechos que tenham a ver com a linha de raciocínio de vocês. E um bom referencial teórico é aquele que combina diferentes tipos de citação. E a capacidade que daí vocês têm de fazer com que um texto se conecte a outro. Tá? Então, o que Freitas diz sobre gestão de pessoas é de que ela é relevante por isso e por aquilo. Entende-se também que num contexto de negócios, o clima organizacional é relevante. E daí vem uma citação de clima organizacional. Ou seja, vocês vão ter que ter só a habilidade de fazer com que um trecho copiado se junte a outro, certo? Dica: não comecem texto e não terminem texto com citação. Comecem com a ideia de vocês e concluam com a ideia de vocês, tá? Muito cuidado, e é bem comum vocês quererem fazer APUD. O APUD é quando eu estou lendo um livro ou estou lendo um artigo e nesse livro ou nesse artigo um autor está sendo citado. E eu gostei daquele trecho, aquele trecho diz tudo que eu gostaria de dizer. É aquilo ali que eu quero, aquela escrita. O que se recomenda é buscar a origem, a versão original daquele texto e não o trecho que foi citado por uma outra pessoa. O APUD, ele é um recurso quando a gente não encontra a versão original da obra, tá? Por quê? Porque quando eu utilizar Freitas no meu trabalho, se alguém pegar o meu trabalho e se apropriar do Freitas, já tem o meu olhar, já tem o meu recorte. É que nem telefone sem fio, tá? Aquela brincadeirinha antiga. A frase vem de um jeito, passou pelo meu filtro, eu já passo para o outro de outra forma. Então, quando a gente usa o APUD, já tem uma interferência aí no meio, tá? Então, procurem sempre os originais. E hoje é possível, porque a internet dispõe de muito recurso, né? Muita obra, certo? Se vocês encontrarem alguma dificuldade para buscar artigos, enfim, me solicitem. Também enviei um outro arquivo, que é o arquivo das referências bibliográficas. Aquele ali, pessoal, está bem didático. É um material que eu uso lá na disciplina de metodologia e eu sei que muitos alunos esquecem ao longo do tempo de como faz. Então, assim, tem um exemplo de como faz, melhor, a regra de como faz, um exemplo com uma obra que existe e embaixo eu deixo um campinho que é para o pessoal fazer o exercício. É claro que vocês não vão fazer esse exercício, mas enfim, vocês têm um modelo, literalmente, de como fazer corretamente, tanto a referência quanto também as citações, nos dois materiais que eu mandei para vocês, certo? Então, eu acho que é isso, o principal. É essa habilidade de conectar os autores, de sempre colocar a referência, buscar livro, artigo científico, evitem sites genéricos, sites jornalísticos, certo? Porque não são científicos e vocês precisam de base científica para referenciar a proposta do trabalho de vocês, ok?
Qualquer dúvida, a gente pode combinar também um dia, tentar fazer uma live, enfim, trocar algumas informações. O importante é que vocês vão trabalhando no material. Tá? Já vi ontem, eu finalizei finalmente todas as revisões de vocês, alguns já fizeram comentários, eu já devolvi também com comentários, né? Eu acredito que vai ser mais dinâmico o processo agora, enquanto a gente está nesse período aí mais interno, ok? Acho que era isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição.